O desejo na visão da religião. Para os filósofos cristãos, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, o corpo é fonte de pecado, o corpo é fonte de sentimento de culpa, o corpo gera em nós todos os vícios. No pecado original citado no livro Gênesis, quando Eva come o fruto proibido, ela se rende ao desejo. Então, o desejo é fonte de pecado, o desejo é transgressão. Ao comer o fruto proibido, ao atender ao estado de natureza, surge em nós o sentimento do engano. Perceba que a nossa natureza deseja. São sensações naturais. Estamos agindo por um estado natural, por instinto. A razão, ou melhor, a religião, nos impõe o sentimento de pecado, de prejuízo, de defeito, de negação da vida. Para a religião, assim como pregava Platão, o mundo das ideias, a vida não é imanente, e sim transcendente. Está em outro mundo, em outra vida. Temos aqui, nesta abordagem, várias correntes filosóficas envolvendo a ciência e a religião, que sempre se debateram em busca da verdade. O que não convém é entrarmos nesse ponto, pois a ideia aqui é abordar o desejo sem querer gerar juízo de valor do que é certo ou errado, bom ou ruim. Mas voltemos ao desejo. Quando eu imagino que a vida boa está em outra vida, em outro mundo, só o fato de acreditar nessa teoria gera em mim o desejo que reside na imaginação, na probabilidade, no irreal, mas que eu posso acreditar piamente que isso exista. O desejo se renova através dos meus pensamentos, resultando em hábitos condicionados por práticas religiosas que necessariamente não são obrigatórias na sua prática em si. Fiel fervoroso, mas que já foi tão amplamente incutido na minha criação e cultura que acreditar e desejar outro mundo já faz parte de mim. Resumindo essa reflexão, a religião consegue gerar o paraíso em outro mundo, em outra vida o desejo fez a minha cabeça. Aqui eu abro um parênteses para refletirmos sobre a nossa capacidade imaginativa. A antropologia da religião, muito antes do surgimento das religiões como a conhecemos hoje, revela que em tribos indígenas existiam humanos que atribuíam espiritualidades às coisas. Tudo que existia tinha um espírito, animais, plantas, objetos inanimados, fenômenos. Essa maneira de ver as coisas recebeu o nome de animistas, que nada mais é do que a nossa capacidade de imaginação. Essa capacidade é uma condição humana, intrínseca em nós, porque pensamos, porque idolatramos. E isso se perpetuou na história da humanidade em várias regiões do mundo, como as pirâmides do Egito, os grandes monumentos da Grécia, Roma e em toda parte, como na Ásia, América, etc. Para Buda, o homem deve esquecer e superar suas paixões e desejos terrenos, a fim de atingir a iluminação e escapar do sofrimento. O budismo não recomenda a abolição dos desejos, mas a liberdade. Isto é, os desejos que nos causam perturbações devem ser evitados, por mais natural que sejam, pois desejos rapidamente se degeneram em veneno mental, em obsessão ou em apego incontrolável. Esse desejo alienador que gera angústia causa o sofrimento. Então, segundo o budismo, desejar trabalhar pela paz do mundo, obter conhecimento, desejar partilhar a vida com entes queridos são desejos essenciais para a vida. Os desejos apresentam diferentes graus de duração e intensidade, desde as coisas mais simples do nosso cotidiano até as mais complexas. Alguns desejos requerem muito tempo e quantidade de vida. Segundo Buda, não podemos nos tornar vítimas do desejo. Como um macaco na floresta, você salta de galho em galho sem jamais encontrar uma fruta, e vivendo assim jamais encontraremos a paz. Abre aspas. A causa de todo o sofrimento humano está no desejo e no apego. Fecha aspas. Buda. No cristianismo, o que considero mais marcante no controle dos nossos desejos foi a criação dos 7 pecados capitais, formalizados no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as epístolas de São Paulo, definiu como sendo os 7 princípios de vícios de conduta, como a gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. A lista se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Summa Theologia, documento publicado pelo teólogo São Tomás de Aquino. O termo capital deriva do latim caput, que significa cabeça, líder ou chefe, o que quer dizer que as 7 infrações são líderes de todas as outras. A Igreja até tentou criar a lista das 7 virtudes fundamentais, como humildade, disciplina, caridade, castidade,
paciência, generosidade e temperança, mas os pecados capitais acabaram se prevalecendo. Cada pecado tem por objetivo a satisfação de um desejo. Por exemplo, o pecado da ira tem o objetivo de defender-se de uma suposta agressão ou maldade. O pecado da inveja de rebaixar aquele por quem se sente inveja. O preguiçoso tem o desejo de não fazer nada, ficar deitado ou em repouso. O avarento deseja os bens que não lhe pertencem. O guloso apropriar-se de alimentos para saciar a necessidade do corpo para sentir prazer. E a luxúria visa apenas o prazer, e o orgulhoso, ela se alimenta de um desejo mais perverso que todos os outros, porque lhe falta humildade. Sente-se superior. Esse pecado, inclusive, foi considerado pela tradição cristã como o mais nocivo deles, porque a pessoa orgulhosa pode agredir ao mesmo tempo que procura rebaixar o outro. É considerado um pecado que cega a alma, tornando-nos insensíveis e incapazes de admitir nossos defeitos. Vivemos no século XXI. Passaram-se 15 séculos desde a criação dos pecados capitais. Atualizando de forma mais direta o processo evolutivo do nosso tempo, percebemos o quanto eles mexem com o nosso desejo. A luxúria, por exemplo, desperta em nós o hedonismo, pois em tudo há supervalorização do desejo, transformando em mola propulsora nossas atividades. Tem que ter prazer e gozo. Quanto mais adquirimos objetos, mais gozamos. A mídia encharca nossas mentes, inculcando a necessidade de desejar mais, tornando as mercadorias fetiches. Aliás, tudo se tornou objeto. A felicidade é um objeto. O amor é um objeto. A saúde é um objeto. A honestidade, as pessoas, tudo virou objeto. Nunca nos saciamos. Costumamos entender a inveja como desejar o que o outro tem, principalmente coisas materiais. Na verdade, a inveja desenvolve em nós uma tristeza pelos bens alheios, tornando-nos mesquinhos e infelizes pela felicidade do outro. As redes sociais viraram uma grande vitrine, onde a exposição forjada nos faz parecer mais felizes do que realmente somos. Dependemos disso e ficamos submissos ao olhar do outro. Não somos mais autônomos, e sim heterônomos. Nossa conduta é observada por alguém fora de nós, obrigando-nos a criarmos falsas aparências. O pecado da preguiça foi particularmente criticado por ser considerado um desperdício de vida que Deus nos deu. Tem relação com a expulsão do homem do paraíso e com a maldição imposta por Deus. Trabalhar e comer com o suor do próprio rosto. Gênesis 3, 17 ao 19. Portanto, a preguiça quebra a ordem divina nos 10 mandamentos. A preguiça é um conceito inventado pela cultura, inventado pelo homem. Os animais, após comerem, deitam-se respeitando seu relógio biológico. A preguiça no comportamento humano tem a conotação de alguém que não faz nada, que tem uma vida infrutífera. Para vencer a preguiça é preciso trabalhar, mas para trabalhar é preciso ter desejo e fazer algo útil com ele. O preguiçoso necessita resgatar o desejo dentro de si. O outro lado da atitude do preguiçoso é que, para ele se manter na inércia, na ociosidade, ele racionaliza, justifica, delibera sobre qualquer ação que comprometa o seu estado de conforto. Essa ação é tão automática e muitas vezes imperceptível que sequer percebemos que a negação do esforço tem por trás a intenção da autodefesa. Não existe a predisposição à boa vontade em favor de nada ou de alguém. Todo preguiçoso, de certo modo, também é uma pessoa egoísta. O pecado da avareza não se limita apenas aos apegos às coisas materiais. Está relacionado também ao desejo de aparecer, à ostentação. Novamente, a preocupação com o olhar e a opinião dos outros. Uma vaidade intrínseca que busca o reconhecimento e a aprovação do outro, seja por questões materiais, para parecer mais culto ou inteligente, ou para ser dono da verdade. O pecado relacionado à ira, ao ódio, abre inúmeras situações. Vivemos um momento onde todos gostam de dar opiniões sem analisar os fatos, as razões, suas causas, porque desconhecemos nossos afetos e os afetos alheios. Ficamos intolerantes. Existe uma disputa e, nesse contexto, odiamos quem não pensa e não age como nós. Odiamos quem não vota igual, quem não tem a mesma orientação sexual, quem não tem a mesma cor da pele, quem mora em comunidades desfavorecidas, quem não segue os padrões de beleza. Odiamos o diferente, odiamos porque temos medo, e odiamos ter medo. Abrimos mão da liberdade para não sentirmos medo. Temos medo do outro porque o outro pode estar certo e nos desestabilizar. Pode nos tirar da zona de conforto.
pode estragar a nossa felicidade idealizada. Odiamos o outro, sobretudo, pela ofensa de nos lembrar que ele é igual a nós. O pecado da gula não consiste em comer ou beber demais, até porque existe uma mudança cultural que nos impõe padrões estéticos e sociais. O problema não está na quantidade, mas na qualidade. Comer agora está relacionado a status. Comer e beber produtos refinados gerou um processo de espetacularização, a qual gera valor dentro da vida socioeconômica. Tiramos fotos em restaurantes badalados porque estamos inseridos em uma competição online tentando engolir o outro. Engolir o outro é um termo no sentido figurado que busca justamente a necessidade desmedida de mostrar que estamos em melhor condição, como se estivéssemos sempre numa disputa. Estamos, na verdade, insaciáveis. Nossa fome não respeita a ética, a compreensão e a solidariedade. Temos uma fome de sermos o que achamos que os outros esperam de nós. Nossa fome saiu da necessidade física e passou para o campo social. Nosso paladar não está mais nas papilas gustativas, mas nas curtidas do Facebook. O pecado da soberba se manifesta no narcisismo, aquele hábito da comparação. A comparação se potencializou com as novas tecnologias e redes sociais, tornou-se epidêmica. Esse patos sociológico está inserido na nossa cultura atual. Comparamos tudo. A palavra ou o sentimento em questão é a felicidade. Ao compararmos a postagem da felicidade alheia, nos tornamos infelizes. A fórmula é simples. Quando fazemos algo para nós mesmos e para nossa satisfação, isso se chama orgulho. Quando fazemos algo pelos outros pensando em nossa satisfação, com a intenção de mostrar para todo mundo que fizemos como um troféu, isso se chama vaidade. Nas duas hipóteses, a nossa satisfação é o ponto em comum, é o objetivo. Somos individualistas e egoístas. Podemos até sermos solidários, desde que venha no pacote o reconhecimento do outro. O narcisista sofre dele mesmo. A beleza e a vaidade transbordam o eu. Ele não percebe que o tempo todo existe uma força invisível, perturbadora, maquinando seu pensamento. A sua imagem e a sua carência afetiva geram uma sensação angustiante, o tempo todo tirando selfie em toda parte, em todo lugar. Ele imagina a felicidade equidistante, mas a contemplação do momento não se manifesta, não importa onde esteja. Ele se esqueceu que lá no ideal ele levou aquele eu carente como passageiro. Em se tratando de pecados, não podemos deixar de lembrar dos 10 mandamentos, porque segundo o monge franciscano São Boaventura, o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida, ou seja, os 10 mandamentos iluminam os deveres essenciais do homem. A base dos 10 mandamentos é o texto bíblico de Êxodo 20, 2 ao 17 e Deuteronômio 5, 6 ao 21. São eles: número 1. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Número 2. Não usar o santo nome de Deus em vão. Número 3. Santificar os domingos e festas de guarda. 4. Honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Do 5º mandamento em diante, percebemos a ação direta do desejo. 5º. Não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Quantos que cumprem pena ou sofrem por ter cometido algum delito naquele instante que o desejo pulsão foi incontrolável, irracional e independente das razões? Subitamente foi determinante para colocar fim à vida. Número 6. Guardar a castidade nas palavras e nas obras. A sexualidade diz respeito à afetividade, à capacidade de amar e procriar. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa, como a luxúria, a pornografia, a prostituição, a fornicação e a masturbação. Número 7. Não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Esta é outra infração grave que é alimentada pelo desejo de possuir aquilo que não nos pertence. Número 8. Não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. As questões morais e éticas têm uma relação direta com esse pecado e, por circunstâncias diversas, as pessoas são levadas a mentir,
com o desejo de prejudicar alguém. Número 9. Guardar castidade nos pensamentos e desejos. Tal mandamento é direto, porque a pureza exige o pudor, a disciplina e a dignidade de uma pessoa. As más intenções, os adultérios, provêm de um desejo incontido e desordenado. Nesse ponto, caro leitor, quero abrir um parêntese. Mesmo que você não possua profundo conhecimento da história da sexualidade, você há de concordar comigo que vivemos um período de profundas mudanças. Na verdade, elas já vêm ocorrendo há algum tempo, em especial nos hábitos, costumes e modismos na questão sexual. Hoje, uma criança de 10 anos, por exemplo, tem mais acesso à sexualidade do que 50 anos atrás. E neste contexto, que envolve costumes, modismos, liberdade e sexualidade, dependendo do país em que vivemos, é claro, as músicas e a mídia podem rapidamente despertar em nós todo um erotismo disfarçado de publicidade. Esse erotismo está nas novelas, nos filmes, na internet. Todo esse arsenal erotizado faz parte de um jogo que desperta o desejo sexual como afetos primários, ou seja, exigirá daquele que foi provocado pela exposição sexual maior esforço na contenção dos seus desejos. Lembrando que desejo é pulsão inata, a priori aquele pensamento que surgiu lá no início. Número 10. Não cobiçar as coisas alheias. Esse mandamento é um desdobramento do 7º e do 9º mandamento, porque proíbe cobiçar os bens dos outros, raiz de onde surge o roubo, a fraude, a injustiça, a fornicação. A cobiça vai além. É o excesso, avança rumo ao proibido. Depois que o homem enriquece, ele se vê no direito de cobiçar muito mais, e esse pecado encontra mais espaço e recursos para crescer e se multiplicar. Contudo, o pobre não está livre da cobiça. É verdade que nas questões materiais ele pode padecer pelas necessidades, muitas vezes legítimas e naturais, mas a cobiça pode funcionar com pouco ou nenhum dinheiro, afetando, por exemplo, a vida sexual. Todos esses pecados e mandamentos têm como causa os desejos, as pulsões e os apetites, e nunca é demais lembrar do platonismo. A alma está de boa, tranquila e serena. Aí, quando nascemos, o corpo que deseja, apetece o tempo todo, aprisiona a alma, e durante a nossa existência, essa união forçada gera sofrimento para a alma, que terá que buscar muita superação para não seguir regras ditadas pelo corpo. O corpo, com o tempo, passa a mandar mais em nós do que gostaríamos. Ele envelhece, adoece, e a alma, que, querendo se libertar, fica reprimida, torcendo finalmente para o falecimento do corpo para apenas poder se libertar.